E eu sou Jennifer Tiepo, sexóloga, psicanalista clínica, sou terapeuta sexual, master Exepaz, sou um pouco de tudo, né? E estou muito feliz, né, de estar aqui. Sou casada, agora no mês de julho nós completamos 17 anos juntos, mãe do Matheus de 15 anos e do Miguelzinho de 3 anos. E para mim é uma honra, uma alegria poder estar compartilhando aquilo que Deus fez na minha vida, cura, transformação. E eu creio que Ele vai curar e transformar você também que vai escutar esse episódio de hoje. O que acontece? Como esses convites começaram a crescer muito, minha mãe já havia dado à luz a minha irmã mais nova, né? Então ela era pequena. Então ela não conseguia mais nos acompanhar a esses convites, né? Então era onde que eu acabava indo sozinha com ele. E foi exatamente isso que você falou, e eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, né? Na igreja, é aquela pessoa maravilhosa, é aquele homem de Deus, mas dentro de casa era completamente diferente. Dentro de casa ele era arrogante, dentro de casa ele era grosso. Então, como nós começamos a ir nessas viagens sozinhos, então começou de uma forma muito sutil, porque é sempre assim, né? Você, mãe, que está assistindo esse episódio, sempre acontece muito sutil. É por isso que a gente precisa estar com os olhos atentos a tudo, né? E como minha mãe trabalhava muito também, além de ter a questão da minha irmã mais nova, né? Ali eu já tinha mais ou menos uns 11, 12 anos, né? Então ela trabalhava também muito nova. E além dela trabalhar todos esses dias, aos finais de semana ela não conseguia nos acompanhar, porque aos sábados ela trabalhava no comércio. Então o comércio a gente sabe que trabalha sábado o dia todo, né? Então nessas viagens era onde ele aproveitava, né? Ele começava de uma forma sutil, né? Passar a mão no cabelo, depois ia agravando um pouco mais. E eu me lembro que nós morávamos em Bauru, e ele foi mandado embora do serviço, ele era segurança de um banco, e ele foi contratado por uma empresa em Agudos, que é uma cidade ali bem pertinho de Bauru. E ele foi para lá, né? Durante um tempo ele ficou indo e voltando, e minha mãe trabalhava no comércio em Bauru. Então, o que acontecia? Como ele ficava viajando muito, e a cidade não era tão longe, então nós optamos em nos mudar para Agudos, né? Nós mudamos para lá, só que o emprego dele era de segunda a sexta, na portaria dessa empresa. E minha mãe trabalhava de segunda a sábado, né? Ou seja, o sábado, o dia todo, ela ficava trabalhando em Bauru, no comércio, e eu acabava ficando em casa, né? Eu cuidava um pouco da minha irmã mais nova e ele também ficava lá em casa. Então, foi nessa janela de tempo que ele se aproveitava, né? Ele realmente me abusou, não só em questões físicas, né? Não só a questão do abuso sexual, mas em questão psicológica, né? Porque o abuso emocional, então junta tudo, você imagina uma criança, porque eu era uma criança, né? Os abusos começou ali aos 12 anos, próximo aos 13, foi praticamente 1 ano e meio de abusos, né? E nesse meio tempo, então assim, era a questão do sábado, o dia todo, e era a questão das viagens. Quantas vezes olha só como a mente humana é terrível. Se não for Deus para curar, para realmente libertar a pessoa, sabe, desse pecado, os seres humanos, porque a raiz do pecado já está em nós, né? Então nós temos que renunciar a isso e pedir essa renovação de Deus todos os dias, porque senão a gente cai feio, né? Então, assim, quantas vezes indo ou voltando de compromissos de igrejas, de agendas, ele parava o carro e chegava ali a me abusar. Quantas vezes ele me convidou para ir a motel, para você ter uma noção. E ele tinha, assim, na época, uns 40 e poucos anos, eu era uma menina de 13 anos. Né? E aí muita gente pergunta, mas Jennifer, por que você não falava? Por que você não chegava na sua mãe, não falava, chegava pro pastor? Deixa eu explicar uma coisa para você.
O abuso, quando acontece, ele te bloqueia. Você não tem reação nenhuma. Você não consegue agir. Primeiro pela culpa, né? Porque você acha que aquilo ali que está acontecendo é culpa sua, né? Aquilo ali que está acontecendo, aí você fica imaginando, você fica pensando, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu falei algo? Será que eu dei a entender algo que despertou isso nele? Então isso te bloqueia, né? E isso por muito tempo. Então eu já era uma menina traumatizada pela questão de não ter a paternidade, né? Então, assim, eu já era uma menina quieta, bloqueada. Após o abuso, eu fiquei fechadíssima. Eu era uma menina com aparência triste, eu era uma menina que não conversava, eu era uma menina que, se desse para eu ficar sozinha no meu quarto, na minha questão, eu ficava porque eu não queria. Era como se eu estivesse em público, era como se as pessoas pudessem ver aquela mancha em mim. Imagina isso para uma pessoa, para uma criança, assimilar tudo aquilo, uma criança que não sabe nada da vida ainda. Então é muito difícil, né? Então nesse tempo de um ano, né, nessa questão que estava minha mãe trabalhando e os convites, né? E nesses convites que aconteciam aí esses episódios de abusos. Às vezes eu pedia assim misericórdia para Deus. Falava, Deus, faça com que essa agenda seja cancelada, que esse culto seja cancelado. E eu me recordo muito bem de quando eu falava para ele que eu não ia, aí ele mostrava para mim um Deus perverso. Ele demonstrava para mim um Deus que iria me punir com todas as formas. Ele falava, como assim você não vai? Isso daí é um compromisso seu, isso daí é um chamado que Deus te deu. Você vai estar pecando. Então, assim, eu ficava desesperadíssima. Então, era uma forma de oração, né? E hoje eu vejo quanto isso foi importante, né? Porque lá atrás, mesmo eu machucada, mesmo ferida, mesmo bloqueada, mesmo não querendo estar ali, eu dei o meu melhor para Deus. Porque mesmo que ele passava para mim essa questão de um Deus perverso, o amor de Deus me envolvia de uma tal maneira que eu não sabia explicar. Eu não sabia explicar. Então era algo que entrava dentro de mim e que eu falava, Deus, era como se eu pegasse a minha dor, deixasse de ladinho assim e falava, não, Deus, então aqui eu vou te adorar em espírito e em verdade. E era o que eu fazia. E aquilo ali era um momento de cura para mim, porque ali, no momento que eu estava louvando, no momento que eu estava adorando, Deus me curava. Deus ali costurava, né? Costurava as feridas. Então, assim, ao mesmo tempo que eu ficava muito desesperada, porque eu sabia que ia acontecer antes ou depois, né? O Senhor, ele estava comigo. Eu falo que o Espírito Santo de Deus, ele, até hoje, em todos os lugares que eu vou, eu falo, Espírito Santo de Deus, cola em mim. Cola em mim, vem aqui, porque ele nunca me desamparou. E é isso que me fez ter força para passar por tudo que eu passei. Que eu contei para minha mãe, era justamente quando eles estavam em um processo de divórcio. Que ali, né, como já havia passado 14 anos, então, há uns anos atrás, eles oficializaram esse casamento, né? Só que ali naquele momento eles estavam no processo de divórcio. Então, assim, ela também já estava cheia dele, ele também já estava cheia dela. E foi onde que eu tive a coragem de falar para ela. Mas antes disso, aconteceu um episódio, né? Eu lembro que foi numa segunda-feira e teve um passeio na escola, na segunda-feira de manhã. E eu fui nesse passeio da escola e uma amiga minha, que era muito amiga minha, que inclusive ela foi uma das testemunhas no processo, né, contra ele, muito amiga minha, ela não foi a esse passeio, né? E para eu sair da escola até chegar em casa, a casa dela era ali no caminho. Aí o que aconteceu? Não foi na segunda, na terça-feira. Foi na terça-feira o passeio. Na segunda à noite, esse rapaz, ele chegou, né, ali naquele momento,
a minha mãe, ela tinha, acho que ela foi a vizinha pegar algo, não me recordo do que era. Só que naquele momento ali, ficou eu e ele ali, dentro da casa. E ele me chamou. Ele me chamou, ele falou, ó, senta aqui no sofá, deixa eu conversar com você. Aí eu falei, não, eu quieta, né? Sentei ali sem reação, porque é aquilo, né? Quando a pessoa não precisa falar nada, só a presença dela já te bloqueia, né? E ele chegou ali naquela segunda-feira à noite, e ele falou assim pra mim, olha, você sabe que eu e a sua mãe nós estamos nos separando, né? Mas eu vou ter o contato aqui por conta da Júlia, que é a filha, né? Só que eu não queria perder contato com você. Ele falou pra mim. Eu não queria perder o contato com você, por quê? Porque eu amo você. Isso eu com 13 anos de idade. Meu Deus. Eu te amo e eu percebi que você é a mulher da minha vida. Ele falou pra mim, ele falou assim, eu lembro que ele escreveu o endereço novo que ele estaria e o celular novo. Ele pegou, amassou assim o papel e deu na minha mão. Ele falou assim, olha, toma esse daqui porque é o meu endereço, é o meu contato, eu não quero. Assim, eu vou te esperar o tempo que for. Porque eu quero ficar com você. Você é a mulher que. E olha só, coloca o Meu nome de Deus. Deus. Você é a mulher que Deus preparou para mim. Aí ele ainda teve a ousadia de falar o seguinte: lembra nas agendas que nós íamos para as igrejas, tudo, porque assim, ali eu já tinha 12, né? 12 anos, 13 anos, né? Então eu já, aparentemente, eu já não tinha mais um corpinho de criança, né? Já estava ali na adolescência, então já tinha aqueles traços de mulher. E ele chegou e falou assim para mim, quando nós íamos às igrejas, né, e minha mãe ali não acompanhava a gente, né, por conta do trabalho e ficar com a minha irmã, e ali as pessoas, né, falavam, ah, e a sua esposa? Falava, né? Ó, gente, irmãos, pelo amor de Deus, não dê essa bola fora. Não dê. Aí chegava nas igrejas e falava, ah, e a sua esposa? Aí ele falava, ah, não, é minha filha, tudo mais, né? Quando acontecia isso. E nessa segunda-feira à noite, ele falou assim pra mim, então, lembra quando nós íamos nas agendas e as pessoas perguntavam se você era minha esposa? Ele falou, então, eu tomei aquilo pra mim como uma profecia. As pessoas estavam profetizando na minha vida que você seria minha esposa. E ele pegou, aí eu lembro que minha mãe chegou, aí ele pegou, levantou, saiu e aqui, sabe, jogou aquela bomba na minha mão e saiu. E eu fiquei com aquilo, eu lembro que aquela noite eu não dormi. Foi terrível pra mim aquela noite, de tanta raiva, né, aquele papel que ele escreveu, o endereço, eu lembro que eu rasguei, sim, joguei fora. E foi o processo, foi o início da minha libertação, né? Porque quando a gente fala, né? O falar, o colocar para fora, nos cura, né? Então ali foi um momento que Deus falou assim, não, agora eu vou começar a fazer a obra, né?